Boa noite, salve, salve, rapaziada. Para você que achou que o terceiro episódio ia ser o último com o tema de ditadura, você estava errado, meu caro ouvinte. Vamos para mais um episódio, dessa vez o quarto. E como de costume, eu conto com a presença ilustre de quem? Maria Luísa, Oi, gente, boa noite. do grandioso Péricles, Boa noite, rapaziada. e dela, ninguém mais, ninguém menos que Suelen. Oi, gente, boa noite. E ressaltamos mais uma vez que, como a gente está longe do ambiente ideal de gravação, caso aconteça algum barulho externo aí que possa interferir nas nossas gravações é porque a gente está em casa e estamos dando o máximo para entregar alguma coisa de qualidade. Então, só um aviso mesmo e aproveitem o podcast. Bom, gente, o tema do nosso podcast de hoje, na verdade, nós vamos fazer uma breve análise do documentário Ditadura, uma História em Revisão, da TV Brasil. Nós vamos deixar o link na descrição. E do artigo Há 40 anos, Lei da Anistia preparou o caminho para o fim da ditadura, do portal do Senado. E também vamos deixar o link na descrição. Assim como também vamos deixar o link na descrição de todos os nossos outros vídeos, porque é de suma importância, se vocês chegaram aqui assim, como espero de paraquedas, que vocês vejam os outros vídeos para poder entender do que a gente está falando, que a gente já está um pouco avançado, digamos assim. Então, gente, fazendo, dando uma análise geral, assim, né, nesse documentário, ele não se diferencia muito dos outros que a gente analisou, porque ainda fala um pouco sobre a Comissão da Verdade, fala um pouco mais sobre a tortura, mas esse em específico foi o que eu mais gostei, sei vocês, mas foi porque relatou, tipo, vários casos, sabe? E mostrando, sabe? Como uma família ficou em saber que os seus outros familiares estavam desaparecidos, que tinham dado um laudo de que foi uma morte, mas eles sabiam que não eram aquilo, sabe? E, assim, eu gostei muito, particularmente, né? Porque, como eu já disse, né? Mostraram os casos reais de várias famílias. E o que me tocou bastante, porque eu fiquei bastante emotiva durante o documentário. Bom, o documentário em questão, Ditadura, uma história em revisão, é feito pelo Caminho da Reportagem da TV Brasil, lançado em 2013. No meio das ações da Comissão da Verdade, ele conta casos menos conhecidos desse período da nossa história, através de relatos de familiares de vítimas, militares e militantes que viveram e atuaram nessa época. Eu também concordo com o Malu, que eu gostei bastante desse documentário, porque ele também trouxe uma visão, né, sobre como as mulheres participam da ditadura. Nos outros documentários, a gente via mais que estava falando mais sobre as figuras masculinas e não ressaltavam as figuras femininas que existiam, as figuras de resistência. Pois é, e também teve até um relato de um cara, acho que foi um historiador, que ele disse, né, que as mulheres foram bem apagadas desse período. E, tipo, a maioria dos casos que eram durante a tortura, né, quem mais falava do que acontecia eram os homens. E as mulheres ficavam mais aliadas ao grupo, sabe? O que eu achei bem Isso. legal. Porque, como eu disse, elas são, não só naquele período, né, até hoje, são bem, como é que eu posso dizer? Não mais, Leais. também. E, tipo, os homens são vistos mais como heróis, sabe? Do que as mulheres. Tem, eu destaquei dois casos, né, da, falando da figura feminina, que foi a Maria Lúcia, que foi uma das primeiras, logo no início do documentário, né, eles falam que foi uma das primeiras mulheres a participar da guerrilha do Araguaia e ser militante e estar ali junto, e, enfim. E outro caso também foi o da Helenira Rezende, que ela foi conhecida por sua força, né, e que é como eu falei, nos outros documentários não dava destaque a essas mulheres que foram importantes para a resistência e que nesse documentário deram. Essa Maria Lúcia Petit aí, que Suelen falou, ela participou da guerrilha do Araguaia, e ela foi inspirada, ela conta a história dela nesse vídeo, nesse documentário,
que ela foi espiada pelos seus irmãos, que eram membros ativos do PCdoB. E ela foi morta pelo exército no ano de 1972. E ela foi a única mulher dessa guerrilha que teve o corpo reconhecido. E 20 anos depois, ela pôde ser enterrada pela sua família. E ela foi reconhecida graças a um exame de DNA. E também esse caso da Helenira Rezende, que eu acabei não falando, é que ela foi morta depois de tantas torturas, é claro, né? Porque os militares não iam deixar de fazer tortura depois de tantas torturas, porque ela não confessou nada e os militares viram que ela não ia falar, não ia dar nenhuma informação, não ia conseguir tirar dela nada. Então, teria que matá-la logo, né? Ou seja, mostrando mais um exemplo, né, de que as mulheres sempre foram resistentes até quando estavam sendo torturadas. Um caso também, um relato, né, que eu fiquei em choque, assim, foi o da Natália. Eu acho que é esse o nome dela. E ela e o marido dela eram militantes. Aí eles foram torturados. E o marido dela relata que ouviu ela, né, sendo estuprada. E ela gritando e tudo mais. E aí, se eu não me engano, eles voltaram para a cela. E eu não sei se foi no mesmo dia ou foi no dias depois, enfim. Ela foi morta. E Foi o 2 dias laudo, depois, Milo. 2 dias? 2 dias depois, ela foi morta. Tá certo, muito obrigada. O laudo da morte dela dava que ela tinha se suicidado. Só que, tipo, deram vários fatos, sabe, que mostraram que ela não tinha acontecido isso. Falaram, né, que as partes íntimas dela estavam todas queimadas, meio que para esconder, né, que ela tinha sofrido abuso e que as roupas dela tinham sido queimadas. Então, tipo, como é que ela se suicidou e botou fogo na roupa dela ao mesmo tempo, sabe? Como é que. Sendo que o suicídio dela tinha sido com uma correntinha que estava dentro da bolsa dela, só que o cara mesmo disse que eles não tinham acesso a isso, sabe? Nem a isqueiro, nem qualquer tipo de arma ou que poderia virar uma arma, sabe? Então, como é que aquilo aconteceu, sabe? Não, Outro, de... não, não condiz, sabe, com a realidade. Outro detalhe também é que as partes íntimas dela estavam queimadas, né? E isso, como o próprio documentário fala, que provavelmente foi para esconder as provas da agressão sexual que ela sofreu lá dentro, né? Das torturas sexuais que ela pode ter sofrido. Cara, você pega assim para ler, tipo, se você não é uma pessoa que entende, só pegou um texto avulso e começa a ler os relatos, você pensa que você tá lendo tipo um relato de um roteiro de algum filme, cara. Um filme de terror, algo psicológico, que é para fazer a pessoa se assustar mesmo. Mas aí quando você percebe que isso são coisas que aconteceram na realidade, é aí que você para e pensa e percebe como o mundo das pessoas, tudo isso daí é uma coisa horrível que, tipo, como chegou ao ponto de fazer esse tipo de coisa? É um bagulho que dói no coração você pensar que foi uma época que já aconteceu mesmo e várias pessoas sofreram com isso. Como, tipo, o poder e o medo mexem com a cabeça dessas pessoas, sabe? Exatamente. Mesmo assim, nessa época, as pessoas ainda não aceitavam, tipo, as pessoas não aceitavam que isso acontecia com elas. Tipo, se levantavam, queriam brigar, queriam que isso acabasse queria acabar com a ditadura, queria restaurar a paz, vamos dizer assim. Sem E mesmo contar, com... Pode falar, Malu. sem contar que, tipo, esse caso da Natália, de falsificar o laudo da morte dela, tipo, não é um caso à parte, sabe? A maioria dos casos de morte que aconteceu foi assim, dizendo que foi suicídio, que a maioria era suicídio, eu acho, né? Ou que, tipo, tinha sumido e essas coisas assim, Se sabe? deram como desaparecidos. É, também. E mesmo com esses casos, a gente ainda vê hoje em dia, como a gente viu até no documentário mesmo, tem muitas pessoas desinformadas que acham que a ditadura trouxe benefícios para o Brasil, né? Até no documentário tem uma menina que fala, pode até ter trazido coisa assim, mas eu acho que fez mais bem do que mal. Ai, meu Deus, eu ia falar dela. Eu fiquei numa raiva, porque eu fiquei, minha filha,
Como é que É você uma fala uma coisa, coisa dessa, uma sabe? coisa que o Hum. documentário começa falando é mostrando a visão dos jovens de hoje em dia, no caso de hoje Sim. em dia não, de 2013, quando esse documentário foi gravado, mostrando a opinião desses jovens a respeito desses acontecimentos. E como vocês falaram aí, alguns até foram favoráveis ao que aconteceu, né? Teve Ou várias, caíram teve no várias conto de opiniões Vigário. diversas, né? É, exatamente. Alguns foram extremamente contra, e outros foram a favor, digamos assim. Teve até um rapaz, que eu não lembro o nome dele agora, um estudante, né? E ele falou que a ditadura ele até pode ter causado, quer dizer, ela pode até vindo de meios errados, até pode ter usado meios errados, mas contribuiu para o sistema que hoje o Brasil vive, né? Ou seja, praticamente justificando as mortes e as torturas e falando que os meios justificam o fim. Se no fim tá tudo bem, se chegamos lá, então justifica tudo que foi passado. E, tipo, eles também falam da questão do acesso tipo, dos jovens interagirem mais com a política, sabe? Eu não sou uma pessoa que, tipo, sei muito sobre política ou que eu me interesso por pesquisar, porque eu penso que, tipo, eu ainda não estou pronta para entender o suficiente o que cada lado pode me oferecer, sabe? Para explicar o que aconteceu, o que acontece no mundo e aqui no Brasil também. Mas eu acho que, tipo, a gente vive no mundo da internet. Na internet, então, tipo, a gente tem muitas informações, livros também, falando sobre, sabe? Só a gente só não pode cair em fake news. Que o que Muitos tem meios de buscar a verdade, é, né? tipo, é isso. E, gente, no documentário, mesmo no final, acho que, se eu não me engano, eles dizem alguma coisa sobre quem fez essas torturas não serem punidos até hoje, né? E falam um pouco sobre o artigo que a gente leu da lei da anistia. Alguém tem mais alguma coisa para falar do documentário? O documentário ele aponta também algumas coisas que as pessoas da época falaram mal, digamos assim, da Comissão Nacional da Verdade. Ela fala que a comissão recebeu duras críticas sobre a demora que ela foi criada. Assim como a gente sabe, ela foi a última Comissão da Verdade a ser criada, no caso, a comissão que demorou mais tempo para ser criada. Ela traz as pessoas tinham medo de que a comissão trouxesse relatórios que não eram o que elas esperavam. No caso, que esses relatórios eles só contassem coisas que as pessoas já sabiam. As pessoas que estudavam sobre essas coisas na época, sobre esse período na época, já sabiam. E a expectativa é que ela trouxesse tipo casos que fossem incriminados de uma forma que não desse para absorver alguém que torturou, entendeu? Então era tipo algumas coisas que foram apontadas lá no documentário que eram críticas que as pessoas da época faziam a respeito da Comissão Nacional da Verdade. E outra coisa também é que durante a Comissão Nacional da Verdade foi criada outra comissão, foi criada pela Marinha, que era para acompanhar e estudar as informações que eram passadas pela Comissão Nacional da Verdade. Teve uma frase que um dos integrantes dessa comissão falou lá no documentário, que ele fala que a Comissão Nacional da Verdade ela busca a verdade, mas ela não é a dona da verdade. Então ela precisava de outras pessoas para estudar aquilo e dizer se era realmente verdade, digamos assim. E nessa perspectiva, né, de que a Comissão da Verdade deixou a desejar porque não puniu, simplesmente não aconteceu nada com, com quem fez as torturas, com os responsáveis, né? Que aí surge a discussão da lei da anistia, né? Para quem realmente a lei da anistia surgiu. Bom, o texto o artigo que a gente leu, ele basicamente começa falando da lei da anistia, que completou 40 anos na época que o texto foi lançado, né? Em A lei da, 2019. a lei da anistia foi assinada pelo então presidente João Batista Figueiredo,
em 1979. Na teoria, né, essa lei ela foi concedida o perdão aos perseguidos políticos e em todo seu mandato, no caso João Figueiredo, ele pregava que o governo estava abrindo caminho para a redemocratização do Brasil, que ele ia ser o presidente que ia trazer trazer a democracia de volta. Assim, na teoria, a lei ela parecia perfeita, né? Só que, assim, na prática, a gente viu que depois tinha muitos parênteses e muitas exceções que ajudavam um lado específico. Na verdade, uma estratégia que a gente vê recorrente nas ações dos políticos da ditadura militar foi que, tipo, eles tentavam encobrir e passar vamos dizer assim, o lado deles da história para as pessoas, pela mídia, no caso. O que eles faziam? Eles diziam coisas que eles estavam fazendo boas, entre aspas, exaltavam essas coisas boas para que essas coisas boas ocultassem todas as coisas ruins que eles estavam fazendo. Aí, no caso, essa lei da anistia, ela veio com a ideia até que interessante, que era trazer de volta as pessoas que foram expulsas do país, no caso, artistas, presos políticos, Políticos. deportados, exatamente. O povo que Pessoas tava que fugindo, né? Tipo, refugiado, tá? exatamente, pessoas que eram contra o governo e que foram se refugiar lá fora. Essa era a ideia que eles passaram sobre a lei da anistia, mas na verdade o que a lei da anistia queria fazer era a ação de que ela impedia qualquer punição às pessoas que eram responsáveis pelas torturas e aos agentes da ditadura. Pode falar, Malu. Ou seja, eu pesquisei, né? E anistia vem do grego que traduz para esquecimento. Ou seja, nada mais que eles passaram um pano no que aconteceu. E aí, tipo, como o Péricles falou, isso além também, né? Teve lados positivos, que no caso foi, tipo, as pessoas voltarem, terem seus sonhos de volta, meio que ser perdoado, sabe? As pessoas que estavam presas, tipo, guerrilheiros e militantes e tal. Só que aí, tipo, o que é que vai acontecer, sabe, com as pessoas que torturaram, mataram, sumiram com as pessoas e, tipo, é uma coisa que não dava pra perdoar, sabe? Porque marcou, sabe, o Brasil, até porque a gente tá discutindo isso agora. Cara, é um dos E é momentos uma. históricos mais importantes que a gente tem, né? Exatamente. E, tipo, não foi a primeira ditadura, pra você ver. E é o que a gente vem discutindo desde o primeiro podcast. As propagandas que eles faziam para tentar esconder, tanto no início, né, da ditadura, quando falavam que era economicamente viável a ditadura e blá blá blá, quanto no meio, quando teve as Olimpíadas, e agora a gente vê no fim também, né, que faziam essa propaganda falando que essa propaganda, como é que eu posso falar? Enfim, que tipo defendia o país a todo custo, que os brasileiros, eles patriotas, isso, os brasileiros eles têm que voltar para o seu lugar, porque aqui é a sua terra. Então essa lei vai ajudar os brasileiros a voltarem para o seu lugar, porque a gente pensa no povo. E também acho que é uma coisa que vale ressaltar que quando essa lei da anistia ela foi dada como para votação, tipo, antes dela ser aprovada em si, tinha o MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, foi totalmente contra. No artigo a gente vê relatos, né, de alguns participantes falando, porque não cabe trazer aqui todos, mas tem muitas falas lá, que dá pra gente ver que eles foram totalmente contra. E como o Péricles falou, né, não teve só essa lei, ela não, na verdade, assim, essa lei, ela não só teve esse ponto negativo, que foi de dar meio que imunidade aos militares. Apesar de ser um Também, belo ponto negativo. isso, acho que, apesar de ser o principal que eu ia falar no final, né? Que é o que eu acho que só criaram essa lei para isso, né? Mas apesar
que também teve outra coisa, que foi que eles, tipo, perdoavam as pessoas que... Perdoavam entre aspas, né? Perdoavam, na teoria, as pessoas que ainda iam a julgamento, só que as que já estavam condenadas a 10, 40, enfim, quantos anos fossem, não seriam perdoadas. Isso foi outro ponto de crítica do movimento democrático brasileiro. E o segundo ponto de crítica, que eu acho que para mim foi o principal, é esse, né? Que eles imunizaram, tipo, deixaram os militares, assim, no canto deles, falaram, vocês não fizeram nada, vocês podem ficar aí sentadinhos. Outra coisa também que eu queria falar é que o presidente, né, João, ele, isso, ele disse que não podia liberar quem já estava preso há 10, não sei quantos, quem já estava condenado, porque eles foram terroristas e fizeram mal à humanidade. Eram pessoas que não mereciam ficar soltas. Mas os militares, que foi realmente quem fez mal, quem torturou, quem matou, que a gente sabe que fez um monte de coisa, não. Eles sim. Eles são santinhos, eles fizeram pela política, eles fizeram pelo bem do país, né? Eles foram meio que perdoados porque foi. Como é que eu posso dizer? Eles falaram lá que era tipo. É como se tivesse feito coisas ruins por um bem maior. Uma coisa assim. Fizeram só seguiram ordens para o bem da nação. Alguma coisa tipo isso. Aí eu pergunto, que bem maior foi esse que a gente tá vendo hoje em dia, pelo amor de Deus? E como o Malu falou, que essa lei da anistia, ela veio que meio para esquecer. Tanto até que eu grifei aqui uma fala do presidente João Figueiredo. Enfim, gente, desculpa. Figueiredo, vai, mulher, fala. Enfim, eu grifei, eu queria falar que ela, vou ler a frase que ele falou. A frase não, né? Mais de uma frase, enfim. Ele disse que o projeto, no caso, ele deu esse discurso quando, cadê? Quando questionaram ele por que algumas pessoas podem ser soltas, né? Tem o perdão, entre aspas, e outras não. Aí ele deu discurso falando que o projeto paralisa os processos em curso até dos que, a rigor, não estão a merecer o benefício. Ao fazê-lo, o governo tem que em vista evitar que se prolonguem os processos que, com certeza, e por muito tempo, vão traumatizar a sociedade com o conhecimento de eventos que devem ser sepultados em nome da paz. Ou seja, aqui essa parte principal que eu quero marcar, sepultados em nome da paz. Ou seja, vamos esquecer o que aconteceu, né? Não aconteceu nada. Vamos esquecer, vamos dar um fim aqui. A partir de agora acabou, viu? Quem viu, viu. Quem não viu. E quem viu vai ficar calado, porque não aconteceu nada, né? Aquela famosa passada de pano, né? E outra coisa. Pode falar. Um negócio que a gente tem que parar para pensar é o porquê dessa lei ainda está em vigor até hoje. Ela foi um pouco revisada e tal, foi um pouquinho mudada, mas ela continua com esse aspecto ruim, né, negativo da carta branca às pessoas até hoje. Tipo, já fazem mais de 50 anos do início da própria ditadura militar, fazem mais de 30 anos que a ditadura militar acabou. A gente percebe que todas as pessoas que dão entrevistas ou que falam alguma coisa que estavam presentes lá naquela época estão velhas. Se não estão velhas, estão mortas. Se não estão mortas, aí eu já não sei. Enfim, a maioria das pessoas responsáveis por isso já estão em idade maior, né? Mais avançada. E essa lei continua aí passando pano para essas pessoas depois de tanto tempo. Exatamente. E por que depois de tanto o Brasil, teoricamente, né, evoluir, teoricamente, de ver que foi errado, que aconteceu, por que até hoje, né? Por que não punir? E eu lembro que esse governo nem dá. Não tem, não tem nem... Não passa nem pela cabeça desse povo, pelo menos não desse governo, entendeu? Eu lembro, gente, que no outro documentário, se eu não me engano, foi a parte 2 do documentário da TV Senado, Em Busca da Verdade. O argumento que eles usam para poder não tirar a lei da anistia é que, mas se vocês querem estudar, então vocês vão estudar tudo, até o que eles fizeram, no caso, até o que os militantes fizeram. Gente, não tem como comparar, assim, na minha opinião, não é comparável. Então, porque eles estavam se defendendo.
Eles queriam, né, mudar o governo, né? Tipo, eles não estavam aceitando que aquilo estava acontecendo. E aí, como eu falei em outro podcast até, que é, pessoas morreram do lado, os militantes mataram, pessoas mataram. Fizeram as coisas erradas, tipo, como assaltar e tal. Sim, mas tipo, nem se compara, sabe, com o tanto de atrocidade que os militares fizeram com eles, sabe? E eles ainda foram muito dos corajosos que eu duvido muito que hoje em dia tivesse a quantidade de pessoas que estavam naquela época, sabe? Com medo e Era, tal. era esse o ponto que eu queria entrar. Estava só esperando vocês terminarem o raciocínio. Vocês acham que se a gente tivesse uma ditadura militar, a população seria tão ativa? Você acha que a população deixaria isso acontecer? Vocês acham? Cara, eu acho que é um instinto de sobrevivência, vamos dizer assim. As pessoas não conseguem simplesmente ficar paradas e aceitar. Hoje em dia, não. Eu tenho certeza que. Pô, a gente tá no mundo da internet, minha gente. A gente vive na era do cancelamento, entendeu? A Qualquer gente ia cancelar coisinha. e acabou, velho. É, Cancelou, acabou. cancelar. Cancela o presidente e pronto. Eu acho que Vamos dizer que não, não vai porque querer, né? Eu acho que não ia ser bem assim, não, viu? a gente tá em Claro que 2020, não, estamos, mas 2020, tá, tem gente, pelo muitos amor de Deus. países aí que também vivem ditaduras, não só ditaduras de direito, né, enfim, e que têm acesso à internet, e têm acesso às tecnologias, mas mesmo isso não conseguiu impedir. Até porque muitas vezes as tecnologias são usadas contra o povo, né, como forma de manipulação. Acho que a gente citou isso no podcast 2, se eu não me engano. Foi até Félix que falou. Olha, assim, se isso acontecesse, tipo, hoje mesmo, no governo que tá e tal, ia ter muita gente apoiando, muita mesmo. Óbvio Ou que ia ter o seja, tanto de lunático que tem hoje em dia, meu Deus do céu. como naquela época também, né? Só que acho que naquela época era mais por medo do comunismo. Hoje em E, dia, pode falar não. hoje em dia também, né? Porque tem uma galera mais ignorante que nem procura saber o que é. Mas também, tipo, que apoia cegamente o governo que a gente tá hoje. E, tipo, estaria super de boa, entendeu? Mas também tem uma grande parte que não apoia. Aí que tá a questão, sabe? E uma coisa que eu acho também é que não seria nem tanta gente que, tipo, apoiaria, mas gente que estaria a favor somente porque estaria favorecendo ela, sabe? De um meio ou de outro, que nem tinha naquela época. Tinha gente que talvez ali não fosse a favor, achasse ruim o que estivesse acontecendo com as pessoas, mas a ganância e a percepção de que aquilo estava favorecendo ela fossem maior do que o ato nobre de ir contra aquilo, sabe? Mas na real, eu acho que se acontecesse hoje, desculpa falar assim desse jeito, mas as pessoas que fossem a favor seriam simples atos de burrice, assim, de idiotice, por quê? Por apoiar tal candidato, por apoiar tal pessoa, falar, essa pessoa aqui é correta, se ela tá apoiando isso, também tô. Tipo, porque a gente vê que hoje tem muita gente assim, que não quer saber se fulano, não quer saber da história de fulano, não quer saber o que fulano defende. Falando, ai, eu gosto de fulano, então assim, tudo que ele fizer, se ele pular da ponte, eu vou junto com ele, porque nele é um mito. E, tipo, o governo de hoje, tipo, a maioria que apoia é porque não gosta do outro governo, sabe? Tipo, que tava lutando contra. Mas tem vários outros governos, sabe? Sendo Outras que, tipo, opções para governar. É, só que a galera só pensa que tem dois, sabe? O que é bem, bem chato. Gente, acho que foi isso, né? Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Somente meus agradecimentos. Agora sim acabou, rapaziada. Não vai ter mais nada sobre a Comissão Nacional da Verdade, não. Nunca diga nunca, minha Rapaz, Será? filha. da última vez que eu Será? falei Será? isso, Será? da última Será? vez que eu Só o falei isso, a tempo gente dirá tá para aqui a gente. agora. Não percam o próximo episódio de Ditadura Contra-Ataca. Só por causa disso, Mariana vai passar outro trabalho, quer ver? Beijos, Mariana. Beijos, beijos. A gente sabe que você é nossa fã número um, que já deve estar cansada de escutar nossa voz, mas fazer o quê, né? Enfim, os Não se mimos, Lori. preocupe, É. que quando eu voltar às aulas, a gente vai fazer nosso passeio na rota do cangaço, ao som dos nossos podcasts. Não se preocupe. Tchau, gente. Beijinhos. Beijos, Mentira. beijos e até mais. Até a Adorei essa nova próxima. experiência. Beijão. Beijos, beijos. Até a próxima.